Oi, gente, boa noite. Seja todo mundo bem-vindo aí à nossa roda de conversa. Para quem não me conhece, eu sou a Nath, eu sou designer aqui na Bitumami. E aí a gente pensou nessa roda de conversa para a gente se inspirar, para a gente ouvir as trajetórias incríveis, né, das nossas convidadas. E aí eu estou aqui no papel de representante da Bitumami, e aí a gente queria começar agradecendo vocês pela presença das meninas, pela disponibilidade de quererem. E a gente está aqui, na verdade, para ouvir vocês, né? Acho que essa é a nossa função, na verdade. E aí vamos lá, vamos começar. Aí vocês podem começar se apresentando, pode ser, Amanda? Beleza. Pode. E, gente, boa noite. Estou vendo umas carinhas aí familiares. Gente, é um prazer estar aqui com vocês, mas mais do que isso, é um prazer mediar o painel, né? Eu, assim como vocês, também vim ouvir, mais do que falar com essa mulherada maravilhosa. Então, me apresentando, eu sou Amanda Graciano, sou especialista em transformação digital, tenho podcast, sou LinkedIn Top Voice, sou TED Speaker, tudo isso falando sempre de inovação e geração de negócios, segundo o meu viés, que é o viés também de uma mulher negra. Mas, além disso, eu atuei em vários lugares do ecossistema de inovação. Recentemente, eu estava na TOTUS, estou indo para um novo desafio, sempre também ocupando esses espaços que nem sempre são os espaços de pessoas como eu, mas entregando muito serviço e levando conteúdo simples e de qualidade para todo mundo, né? Afinal, gerar negócios é ter poder, é se empoderar, e entender um pouco sobre isso não está na mão de todo mundo. Então, é um dos trabalhos que eu tenho, que eu faço, assim, como Amanda Graciano, muito mais do que um CNPJ que está atrás de mim. E é disso que a gente veio falar hoje. Então, eu vou chamando as nossas convidadas e aí vocês se apresentam. A gente pode fazer assim? Vou fazer aqui pela nossa listinha. Não necessariamente a gente está em ordem alfabética, mas, Mai, se apresente. Mai Moura é maravilhosa. Mai, conta o que você faz. Eu quero agradecer primeiramente o convite da Bitumami. A Bitumami faz parte da história do Beleza na Periferia, então é muito importante para mim estar aqui com vocês, esse painel maravilhoso. E só tenho que agradecer. Bom, quem é a Mayara Moura? Mayara Moura, ela é estudante de Ciências Contábeis, fundadora do Beleza na Periferia, mulher preta, periférica e cheia de sonhos e desejos de transformar o mundo, impactar. E eu falo assim, que eu sou sempre uma versão beta, né? Porque a gente está sempre buscando se transformar, né? E a mulher negra tem esse papel de sempre se buscar se transformar e impactar, porque empreender é um ato político para a mulher negra, né? Então, estar aqui ocupando esse painel é um ato político e é uma grande vitória, assim. Eu falo que até minha mãe falou, minha mãe tá aqui torcendo por mim. Ela, nossa, Mayra, como eu tô feliz por você. Então, estar aqui com vocês hoje nesse painel é um ato político e pela minha família, pela minha história e pela minha trajetória. Essa é a Mayara Moura. Ai, maravilhosa, é um prazer estar aqui com você. E aí, para chegar aqui com a gente também, quero convidar a Simara. Simara Conceição, que é um tanto de coisa ali. Eu conheci essa mulher fazendo um podcast, a gente nunca tinha se conhecido, a gente passou horas ouvindo a história da vida uma da outra. Simara, chega mais. Boa noite, estou muito feliz de estar com vocês. Muito feliz também com o convite. Eu sou Simara, eu tenho 31 anos, sou baiana, o sotaque não nega, né? Morei 10 anos no Rio e agora moro em São Paulo. E meu background ele é em marketing digital. Então, eu tive uma agência de marketing onde eu atendi empresas pretas, empresas de impacto social, Movimento Black Money, Diaspora.black, Clube da Preta e algumas outras. E recentemente, há 2 anos, eu migrei para a área de tecnologia, então agora eu sou programadora e também professora de programação. Então, dou aula na Reprograma, que é uma iniciativa onde a gente leva educação para diminuir o gap de gênero no mercado de tecnologia. E eu acredito que meu papel, assim, meu propósito, né, como mulher preta na tecnologia, é levar mais diversidade. Então, para além da gente levar mais mulheres para a tecnologia, é levar mais mulheres diversas. E aí é isso que eu tenho feito. Então, eu criei um podcast também para isso, uma comunidade que se chama Quero Ser Dev, e também uma oficina chamada Oficina Hello World, onde eu apresento esse mundo da tecnologia para mulheres diversas.
e estou muito feliz de estar com vocês hoje. Ai, meu Deus, que delícia. Vocês estão vendo, né? Olha que não chegou nem na metade. Já tá assim, vai ser muito difícil. Nath, 1h30 é pouco, tá? Já vou te avisando aí pra você controlar a gente. Eu também acho. Olha, eu preciso juntar gente, então. Quero convidar a Lu Brito, que é maravilhosa, Instagram. Fica lá fazendo vários Instagrams. Eu já fiquei o dia inteiro vendo o Instagram dela e ela falando do painel. Então, Lu, conta um pouquinho mais de você, do que você faz pra gente. Oi, gurias, boa noite. Eu sou a Lu Brito, aqui de Porto Alegre. Tenho 39 anos, empreendo há 5 anos. Sou mãe de 2 adolescentes e estou há 5 anos no segmento de eventos de casamento. Eu monto Espaço Kids em eventos. E em março, né, com todo esse cenário, eu me vi com o serviço parado. E aí nasce o Kids Home com a pandemia. Então, há 8 meses eu crio o Kids, que leva a diversão para as crianças em casa, um delivery com giz de cera, massinha de modelar, folha de ofício, tudo recebendo em casa os pais poderem esse entretenimento, né? E esses 5 anos empreendendo em casamento, atendendo o público A aqui de Porto Alegre, elitizado mesmo, eu nunca convivi assim nem com colegas de trabalho nos eventos com pessoas negras. Quando eu entrei na Bitumami também foi assim, eu estar aqui, eu fico muito feliz, né? Eu sempre agradeço diariamente. E foi assim também um baque, porque tu chega, né? Eu chego na Bitmami, eu e a Kilze, de tantas mulheres, e aí tu, né? Então é sempre assim, a gente sempre chega nos locais, a gente ou é a única ou tem mais uma. Então, tu ter esse poder, essa força então eu trabalhando com casamento, eu sempre tive sozinha, 5 anos, sempre eu. Então, essa é a Lu e tô aqui para trocar várias ideias, estou muito feliz com o convite. Maravilhosa. E já que você falou da Kilze, né? Não vou deixar ela de fora. A Kilze também é dona de um tanto de coisa, várias iniciativas. Kilze, conta um pouco pra gente o que você faz no mundo. Oi, pessoal, boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi a mensagem da Jaque, né? Me chamando para participar desse painel. Eu acho que, diferente de muita gente, eu não me enxergava empreendedora até uns 2 anos atrás, apesar de o meu negócio já ir completar 5 anos, né? Precisou uma pessoa me dar um cutucão e falar, pô, olha que negócio fantástico que você faz, você empreende. Eu olhei para ela e falei, não, eu sou professora de educação física, você está enganada. E aí, depois de algumas palestras e uma coisa ou outra ali, um convite ali, olha, tem um evento aqui, tem um evento ali, você começa a enxergar a potência do que você faz. Porque a gente, como mulher negra, nunca é vista nesse lugar, né? Ninguém fala que você pode, você também não enxerga outras pessoas que fazem. Hoje a gente tem algumas mulheres negras aí que são referência, a gente enxerga isso, mas eu acho que quando eu era criança, a única negra famosa que eu conhecia era a Thaís Araújo, por causa da novela Chica da Silva, e eu acho que muitas de vocês vão se lembrar disso, né? Então a gente não tinha essa referência de uma mulher negra poder alçar alguma coisa, né? Então, demorou algum tempo para eu conseguir entender que eu tinha um negócio, né? Então, como faz pouco tempo, às vezes é um pouco difícil conseguir se enxergar nesse lugar, né? A Bitumami vem me ajudando nessa jornada, estava junto com a Lu Brito no Pulse 7, mas eu fui Pulse 6 antes disso, né? Quando eu fui Pulse 6, só tinha eu e mais uma pessoa negra também. Eu venho do mundo acadêmico, no mundo acadêmico é pior ainda, porque a gente não encontra realmente pessoas negras, né? E quando tem pessoas negras, elas fazem com a gente o mesmo que os brancos fazem. Então, é uma situação bem delicada, né? Muito difícil, mas a gente está aí para mudar esse paradigma, né? E só reforçando um pouquinho, para quem não sabe, eu sou fundadora da Juventude Acumulada e, assim como a Lu Brito, a pandemia acabou com todo o planejamento que tinha para o ano, né? Que eu promovia a aula de atividade física, né? Para idosos, e como é que a gente faz exercício físico sem um espaço físico, né? Então, por conta da pandemia, nasceu a Juventude Treino em Casa, e estou nessa aventura aí de fazer o negócio caminhar no meio da pandemia, que, por sinal, teve todos os seus diagnósticos aí voltando de novo para ficar todo mundo guardadinho em casa, né? Então, todo mundo estava feliz que ia voltar à atividade, as alunas mandando mensagem, mas não, gente, não vamos voltar, não. Pode calmar o coração aí que nós vamos continuar no online. Então, acho que é isso. Obrigada, Kilze. E para finalizar aqui com chave mais aqui de ouro, Letícia Vidal, chega mais, conta um pouquinho também de você para a gente.
Oi, gente, boa noite. Obrigada pelo convite, obrigada, Bitumami. Para mim, a Bitumami é uma segunda casa. E, bom, eu sou a Letícia, tenho 25 anos, estou com Gestar desde 2017, mas só em 2019 que a gente conseguiu alavancar e botar o negócio de pé e realmente sair de projeto para negócio, e muito disso é graças a Bitumami. Sou pro 7 também, fiz start em 2019, no ano passado. E para quem não sabe, o Gestar é uma plataforma que conecta profissionais da saúde materna e infantil a famílias que busquem esse atendimento. E para mim é uma honra estar aqui, poder falar desse tema, poder falar desse assunto, porque empreender me conectou muito com a energia preta e com grupos pretos que não me deixam desistir de estar aqui. E é muito bom estar aqui com vocês. Ai, que alegria. Curioso que todas vocês, na hora que começaram a falar, inclusive eu, possivelmente, a gente falou muito do reconhecer, né? O quanto que é curioso, assim, que a fala vem também do nosso auto-reconhecimento de que o que a gente está fazendo faz total sentido, mas também o quanto que é importante colocar isso para fora, né? E contar para outras pessoas que o lugar que a gente está ocupando, ele não está sendo dado, mas é que, e não é conquistado, não é nosso, é só, tipo, o nosso reconhecimento. E eu falo que, por um lado, é curioso, porque vem um pouco do que a Kilzy trouxe, né? O quanto que ninguém me contou que esse espaço era possível e, de repente, já tem muito tempo e eu já estou ali, e agora? Eu queria só trazer uma referência. Tem uma escritora negra de ficção científica que chama Octavia Butler. E tem uma frase dela que me marca muito, que ela fala assim, que ela começou a escrever sobre poder porque era algo que ela tinha muito pouco. E hoje ela é uma das principais referências aí. Então, só dividindo com vocês, porque, gente, vocês são muito referência para mim. Antes de eu querer saber a história, antes da gente dividir a história de vocês, porque eu já conheço algumas, acho que é importante só reforçar, né? E o quanto que a nossa narrativa é nossa, porque somos nós aqui no painel, mas com certeza a narrativa de muitas mulheres negras. Como vocês começaram a falar da questão do empreender, eu queria entender um pouco mais não só dos negócios de vocês, mas de vocês como as mulheres empreendedoras. A Kilzy começou falando que, de repente, alguém contou para ela que o que ela fazia já era empreender, e aí ela precisou se reconhecer naquele lugar. Mas contem para mim um pouquinho sobre o empreender, mas também sobre vocês empreendedoras. Foi por necessidade? Foi sempre essa história? Vocês também perceberam uma oportunidade em ser empreendedora a partir de um momento? Vamos começar com a Letícia, que aí a gente vai voltando. Bom, no meu caso, não foi por necessidade, foi por vontade mesmo. Desde que eu descobri o meu propósito, né, eu sempre entendi que eu teria que empreender para conquistar, e conseguir atingir ele e viver bem, equilibrando minha vida pessoal com a do trabalho. Então, eu comecei a correr atrás de formas de empreender, como eu poderia empreender, e cheguei até aqui. Vamos ver se isso deslancha e eu continuo empreendendo, se Deus quiser. Boa, legal. Kilzy, conta um pouquinho. Você falou um pouquinho, meu Deus, assustei, mas e aí? Você voltou, foi estudar? O que na hora que você se reconheceu como empreendedora? Essa pessoa falou para mim, olha, vai ter um speed mentoring do Sebrae de negócios de impacto. E mandou o link para mim, se inscreve, é o que você faz. E eu nem dei muita trela pro link. Aí no último dia ela mandou mensagem para mim, você já se inscreveu? Aí eu falei, poxa, deixa eu lá olhar para ver o que é isso. E eu não botei muita fé. Eu fiz minha inscrição e falei, eles não vão me chamar, não é tudo isso, né? E aí passou uma semana, eu recebi o e-mail do Sebrae que eu tinha sido selecionada para participar do Speed Mentoring de negócio de impacto. Chegando lá, a gente tem aula de muitas coisas, né? Do canvas, do negócio, toda a parte estrutural de um negócio. E aí que eu comecei a enxergar o que eu fazia, né? Do propósito de um negócio de impacto, o que é um negócio de impacto. E eu comecei a olhar e falei, caraca, peraí, é tudo que eu faço. Então, assim, precisou uma pessoa que fazia já parte do mundo do empreendedorismo me dar ali um cutucão para eu conseguir virar essa chavinha e entender o que eu fazia. E aí, por conta da minha formação, que eu sou formada em educação física, eu fui estudar.
Porque toda a parte de administração e de gerir um negócio é uma coisa que falta por conta da minha formação, né? Então, venho aí numa saga de fazer aceleração, curso, palestra, para eu conseguir entender melhor de que maneira eu posso estruturar o meu negócio para que ele seja sustentável. Porque o que eu faço, que é dar aula, tá fácil. Eu faço isso já há bastante tempo, né? Desde quando eu entrei na faculdade. Então, dar as aulas e fazer as atividades é muito tranquilo. Como que eu administro tudo isso? A parte financeira, como que eu faço toda, né, essa questão administrativa que é necessária para que um negócio exista, né? Então, depois desse tempo foi que a chavinha virou, mas quer dizer, o negócio já está indo para 5 anos, tem um pouquinho mais, tem uns 2 anos e meio que a chavinha que deu ali o beliscão, né? O empurrãozinho, pô, você tem um negócio, você é fundadora, mas às vezes a gente fica meio que com medo de falar que né? Mas hoje em dia não mais, isso vem melhorando muito, vamos sim ponderar e se apropriar desse espaço que é necessário. Sem dúvida nenhuma, né? Eu tenho uma amiga que fala assim, gente, eu empreendo porque eu gosto de dinheiro, essa é a grande... Estou resolvendo um problema, mas eu estou fazendo isso aqui porque eu realmente gosto muito de dinheiro. Eu já fiz as pazes. Eu comecei a dar aula para esse grupo porque ele ficou órfão das iniciativas que tinham na minha cidade. A prefeitura cortou todas as verbas e não existia mais serviço para terceira idade. E aí um ex-aluno meu falou que a avó dele fazia aula nesse lugar e estava sem professor se eu não queria dar aula lá. E assim, era um horário da semana e um dia da semana que eu não estava fazendo nada. Falei, poxa, não custa, né? E assim, durante toda a minha jornada, eu sempre dei aula de hidroginástica, sempre tudo com a terceira idade. Eu fiz um mestrado. Então, assim, foi logo no término do meu mestrado que surgiu essa oportunidade. Eu falei, estou fazendo nada mesmo, vamos lá abraçar a oportunidade. Eu fiquei de voluntária por um tempo, até eu enxergar e falar, não, peraí, a gente precisa fazer a coisa se movimentar, porque a professora precisa se pagar, né? E aí, depois disso, foi que veio o pedimento e tudo mais. Então, assim, eu não empreendo por necessidade, mas por vocação. Eu amo trabalhar com a terceira idade e a gente precisa pensar que o trabalho não é só com a terceira idade. A gente precisa começar a cuidar da gente agora. Porque senão, quando eu chegar lá velho, eu não vou ter o que cuidar, porque já vai estar tudo estragado, sendo muito clara, né? Já vai estar tudo estragado. Então, quanto antes a gente começar a cuidar da gente durante esse processo de envelhecer, menos dor de cabeça a gente vai ter lá no final. E eu costumo falar uma coisa que muitos profissionais falam também. A gente começa a fazer atividade física por amor ou pela dor. Então, a gente começa porque a gente ama a gente, ou a gente começa porque o médico mandou porque a gente está doente. Né? Então, quanto antes você começar, melhor. Ótimo, a gente vai entrar nesse papo já, porque eu acho que a pandemia está fazendo várias cabeças repensarem essa questão um pouco da atividade física. Lu, falando um pouco do empreender, você comentou na sua fala que você trabalhou muito tempo, você se sentiu durante muito tempo sozinha, porque você atendia uma classe AA, enfim. Tem 2 curiosidades, uma de como foi empreender, mas uma outra de como que você chegou nesse lugar de criar espaços kids em casamento. Porque, assim, do meu olhar, né, eu que não trabalho com isso também, é uma coisa bem diferente, né? Não é um business que muitas pessoas possuem. Conta um pouco pra gente. Então, né, eu comecei a empreender há 5 anos por necessidade total necessidade, com as 2 filhas, né? A minha filha menor, ela ia para um outro turno inverso, onde uma ia ficar de manhã e outra à tarde, e eu estava 5 anos trabalhando CLT numa empresa, que eu gostava muito de onde eu estava trabalhando, no cargo que eu estava, era muito feliz, mas aí chegou esse final da linha para mim. E eu cheguei pro meu chefe e falei, olha só, eu preciso que tu me demita, né? São 5 anos, a gente se apega àqueles benefícios, 40% para dar uma engordadinha, né, no negócio. E ele falou, não, da mesma forma que tu bateu na porta para pedir emprego, tu vai ter que sair por conta própria. E aí foram 30 dias remoendo tudo isso dentro de mim, pedi demissão, contrariada de tudo, sair. Ele fez eu cumprir aviso prévio de 45 dias, não satisfeito. Então, eu saí com dinheiro, saí assim, ó, zerada. E aí, gente, me vi em casa, mas eu sou muito imperativa, não era o que eu queria. Eu queria trabalhar e cuidar da minha filha e buscar minha filha no colégio, era só o que eu queria fazer. E as empresas são muito engessadas, elas não estão preparadas para isso. E aí eu me vi em casa e no meio turno a ideia era um blog, né? Eu ia criar um blog onde eu fosse com as gurias em alguns lugares e eu relatasse, ó, aqui tem espaço kids, aqui o almoço é tanto, aqui tem estacionamento, aqui não tem. E aí comecei a montar esse material para o blog. E nessa minha montagem, nessa minha procura, o que eu faço, eu vi numa empresa de São Paulo muito grande. Aí eu olhei, cara, eu adoro eventos, eu adoro gente, eu adoro criança, sério. E aí e cada final de semana de um jeito diferente. E o custo era muito baixo para começar. Então uma amiga minha me emprestou lá R$1.000
eu peguei alguns brinquedos das gurias que eu tinha em casa, que criança não brinca muito, brinca com a caixa do brinquedo e não com o brinquedo, fica novo, né? E aí juntei aqui das gurias e fui para a rua. O que acontece? Eu venho da área comercial, né? Eu trabalhei 5 anos como operadora de telemarketing. Eu sempre digo, gente, é uma escola. Tu que trabalha como operador de telemarketing, tu vende fácil. Então, eu fiz muito comercial quando eu comecei. Eu fiz portfólio, eu fiz pesquisa de mercado. E aqui em Porto Alegre, eu continuo sendo a única que me posiciona como Espaço Kids em casamento. E eu tô há 5 anos. Então, eu fiz esse portfólio, fiz essa pesquisa de mercado e foi assim que surgiu a gurizada faceira. Aí joguei na praça, como se fala, né? Beta forever. E aí fui testando, foi sendo aprovado e 3 meses de empresa, gurias, eu recebi um pedido de orçamento para La Paloma, no Uruguai. 3 meses de empresa. Claro que eu fui, né? Porque empreendedor diz sim, depois vai ver o que vai fazer. Mas aí eu fui, 3 meses de empresa, tri feliz e plena, e desde então não parei, mas foi por necessidade total. Até hoje eu tô revendo muitas coisas, porque o empreendedorismo materno, ele vem para encaixar essa maternidade, essa mulher, né? E aí, como as minhas filhas estão adolescentes grandes, eu já não vejo o empreendedorismo para mim com essa mesma ajuda, ele não faz mais tanto sentido para mim, 100% como ele fazia 5 anos atrás, sabe? Para mim, parece que o empreendedorismo ele veio muito para me ajudar nessa fase de maternidade, assim, que é muito quando a gente mais precisa. Quem tem filho sabe como é cruel essa dupla jornada. Então, foi assim que comecei a empreender, mas foi por total necessidade, sem dinheiro nenhum, 0 dinheiro, e é muito difícil. Eu acho, assim, é muito difícil. Para gente, pessoas negras, assim, enfim, né, famílias humildes, assim, a gente não tem, sempre foi o básico, nunca foi pensar em ter alguma coisa, nunca foi, ainda, mesmo assim, eu sou uma empreendedora negra e me considero privilegiada porque eu tenho eu tenho um marido que é CLT, eu tenho uma casa própria, eu tenho, a gente tem que sempre colocar isso, né, parece que nós somos todos, não, eu ainda sou privilegiada por ter um marido CLT, um marido em casa, ter uma internet, ter um computador. Então, tem muitas que não têm. Então, assim que começou o empreendedorismo para mim, por total necessidade. Super interessante, né? Porque geralmente, se a gente for fazer a conta, a maior parte das pessoas que empreendem no Brasil são mulheres negras. E uma boa parte tem um pouco dessa história, né? Do me vi sem emprego e precisei descobrir o que fazer. E é super legal você contar que no início dessa jornada você ainda foi pedir um orçamento fora, né? Teve essa possibilidade de testar, isso sem dúvida nenhuma agregou muito para o seu negócio. Simara, como que uma pessoa que trabalha com marketing vai trabalhar depois com código, né? Como que jornada louca foi essa? Eu sei, mas conta um pouco aqui para todo mundo. E depois também como que isso se desdobra. Eu acho que isso vem um pouco da sua veia do marketing, mas como que depois isso se desdobra em tantas outras iniciativas? Conto. É muito louco, porque eu comecei a empreender em 2013. E o meu primeiro contato com o empreendedorismo foi: quero criar uma startup, quero criar um aplicativo. E assim, não sabia nada sobre esse ecossistema lá em 2013. E fiquei de 2013 até 2015 tentando muito fazer as coisas darem certo. Pivotei milhares de vezes. Ainda não era marketing. Primeiro começou como uma solução para engenharia, depois virou solução para equipes externas, depois virou solução para venda. Enfim, foi uma loucura. Foram 2 anos me envolvendo nesse ecossistema de empreendedorismo. E foi a primeira vez que eu ouvi falar de back-end, de front-end. E foi uma realidade muito dura, porque em todos os lugares que eu acessava para estar inserida nesse ecossistema de startups, ele era majoritariamente branco, heterossexual. E não consegui dar certo, desisti, falei, não, preciso voltar para o mercado, preciso de uma estabilidade, preciso voltar a ser CLT. E aí eu voltei em 2015 a ser CLT e fiquei de 2015 até 2016. E aí, quando eu volto em 2016 a empreender, que foi com a criação da minha agência de marketing, foi muito por necessidade. Eu não estava feliz como CLT, porque quando você experimenta empreender, é uma loucura. Depois de você voltar para aquela coisa engessada, de trabalhar das 8 às 18, eu pegava 2 horas de transporte para ir, 2 horas para voltar, era uma loucura. E aí, quando eu volto a empreender em 2016, eu pensei, cara, eu vou fazer
uma coisa simples, não vai ser um grande aplicativo, não vai me deixar mega milionária. Vou empreender com o pé no chão. Vou criar uma agência de marketing, porque é o que eu sei fazer. Mas naquela época eu tinha procurado uma vaga numa agência de marketing. E ninguém absorveu a criatividade e o talento que eu sou. Então, o que eu fiz? Vou criar a minha própria agência, não é mesmo? E criei. E a partir dessa agência surgiram várias oportunidades de levar resultado para os meus. Então, para outras empresas pretas. O que foi incrível, assim, também nesse processo. Desculpa. E aí, nesse meio tempo, foi quando eu comecei a ver que eu podia, enquanto pessoa preta, sim, estar no meio de transformação digital. Porque eu comecei a atender o movimento Black Money, que é esse hub de inovação, que leva inovação para a comunidade negra. E aí, convivendo com a Nina Silva, uma das fundadoras, todos os dias, eu via ela enquanto mulher preta executiva de TI. Então, eu pensei, gente, eu posso sim voltar para esse lado da tecnologia. E foi assim que nasceu essa vontade de viver no mundo da tecnologia, porque eu comecei a ter essa representatividade que lá em 2013 eu não tinha, porque eu não tinha essa referência, sabe? Então, em 2018, quando eu já estava ali atendendo o movimento Black Money, convivendo com Nina quase que todos os dias, eu fiz um curso pelo movimento Black Money, que era um curso de programação para não programadoras. Então, foi a primeira vez que eu ouvi falar de código, porque no marketing digital, quanto mais especialista você se torna, mais você precisa de tecnologia para gerar mais resultado, né? Então, eu pensei, né? Por que não? Eu codificando também. E foi aí que nasceu essa coisa louca de, para além de entregar resultado com marketing, também virar programadora. E foi tudo isso que você trouxe, Amanda. Começou, sim, como essa coisa do tipo, se eu só conseguir agora, depois de não sei quantos anos, entrar na tecnologia, que era uma coisa que eu queria lá atrás, eu não tinha tido essa representatividade, essa referência, eu pensei, gente, isso está transformando tanto a minha cabeça, me dando tanta liberdade de viver um mundo diferente, sabe? De coisas que eu achava que nunca fosse para mim, e hoje eu entender que é sim meu lugar. Eu pensei, eu não quero viver essa transformação sozinha, sabe? Então eu usei as minhas habilidades de marketing para isso, para trazer mais mulheres para esse lado também, com a criação do podcast, gerando conteúdo para as minhas redes sociais, criando a oficina também, a oficina Hello World. Então, hoje já foram mais de 1.500 plays no Spotify, já são mais de 250 mulheres fazendo parte do grupo no Telegram, e todas elas querendo também viver essa transformação na carreira delas, sabe? E aí tem várias histórias para contar depois desse tempo todo. Por exemplo, hoje eu encerrei a minha agência de marketing, mas amanhã eu estou começando como professora de programação numa escola massa de programação chamada Tribe. Estou dando aula na Reprograma também. Então, para além do empreendedorismo, agora com a oficina Hello World. Então, foi essa trajetória assim, que me trouxe até esse lugar que eu estou hoje, assim, na tecnologia, e trazendo um bando de mulher preta, mulher LGBTQI+, mulheres nordestinas, enfim, mulheres diversas para esse contexto. Ai, maravilhosa. Isso é muito bom, né? A tecnologia também é nossa, não tem dúvida. Mai, sua história também se confunde, tem um pouco disso, né? Você tem uma experiência anterior ao Beleza na Periferia, você falou um pouco de ser uma mulher negra e periférica. Como que o seu negócio surge? Assim? De onde que vem essa vontade de empreender? Foi por necessidade? O que vocês têm feito hoje? Amanda, quando a gente fala em empreender, eu tinha uma visão de empreender como algo muito distante para mim, sabe? E parecia algo super impossível. Eu até compartilho de muitas vivências do que elas falaram, porque tem muito a ver também com a minha história. A gente pensa que é algo muito distante, a gente pensa assim, nossa, não é para mim, impossível, eu tô aqui na periferia, empreender não é para mim. Só que eu comecei a resgatar a minha história. E eu moro na periferia de Guarulhos, e eu comecei a entender que eu já empreendia antes de nascer, porque eu sou de uma família que minha mãe sempre trabalhou CLT, mas vendia bolo, roupa, ela sempre tinha que arrumar um jeito para poder ter uma segunda renda. Então, se isso não é empreender, eu não sei mais o que é. E na periferia a gente consegue visualizar essa forma de revolucionar e tentar com um salário mínimo sustentar a casa inteira. Então,
eu comecei a entender a minha história. E aí eu comecei a ver que empreender não estava distante, estava muito mais próximo do que eu imaginava. Só que é um autoconhecimento muito grande, porque você fica nessa visão que não é para você, que você não empreende, parece que você fica aquela síndrome de impostora, que você não é capaz, você precisa aprender muito mais. E eu sempre trabalhei desde os meus 16 anos e também vendia roupa. E eu falava, não sou empreendedora. Aí as pessoas falavam, Mayara, olha como você vende, olha como você faz, você vende na faculdade, você vende no trabalho. Como você não empreende? Eu falava, não. Eu pensava que empreendedora era uma mulher com uma pasta na mão, lá na Avenida Paulista, e não aqui em Cumbica, na periferia. Então, eu comecei a fazer uma autorreflexão e valorizar a minha história. E aí, quando eu falo de beleza na periferia, eu até fiz assim um texto aqui antes de entrar para falar com vocês, e eu até me emocionei, porque eu falei assim, como que surgiu Beleza na Periferia? Porque eu tinha essa dificuldade de fazer o meu pitch, porque eu não conseguia encontrar como que ele surgiu, como assim? E aí eu comecei a entender a minha história. O Beleza na Periferia, ele também nasceu antes que eu pudesse existir. E aí eu vou contar uma história muito rápida da Mayara, que é, Beleza na Periferia, ele nasceu com um casal de negros, que é o Celso Luiz Moura e a Maria Aparecida Gonçalves, que é meus pais. E eles sempre se preocuparam em me colocar em espaços que a sociedade diz que não é para mim. Então eu lembro, assim, muito nítido, Amanda, de sair daqui de Cumbica, Guarulhos, para poder ir visitar o Teatro Municipal, Parque Ibirapuera, e eu fui entender essa preocupação dos meus pais muito tarde, com 21 anos. Eu falei, por que meu papai fazer isso comigo? Porque ele queria gerar em mim esse sentimento de pertencimento, de autoestima, porque ele sabia que a minha caminhada ia ser longa, ele sabia que como mulher preta e periférica, eu ia ter que caminhar muito e provar muito a minha capacidade. Então, o que meu pai fazia comigo criança, de fazer esse sentimento de pertencimento, de autoestima, você é capaz de ser bailarina. Eu lembro que eu ia no Teatro Municipal e eu via aquelas bailarinas lindas, né? E eu olhava assim o contexto, eu não via ninguém assim. Eu não via uma Mayara, eu não via ninguém, eu só assim, eram os negros únicos, meus pais e eu ali naquele ambiente. E eu não entendia quando criança, mas hoje como uma mulher eu entendo que isso foi essencial. E o Beleza na Periferia nasceu disso. Então, quando eu era adolescente, Amanda, eu era aquela joia, super comunicativa, eu falava, nossa, eu vou ser uma artista, eu vou ser modelo. E eu vivia dois contextos, dos meus pais me incentivando em casa e na escola, no trabalho, negra feia, negra, como não era capaz. Então, eu vivia esses dois contextos. Então, na minha mente, naquela época, eu não conseguia equilibrar. Então, eu falei, realmente, acho que eu não sou capaz mesmo, acho que eu não tenho que ser artista mesmo, vou me anular. E eu fui me anulando. Não quis entrar na área de modelo na época, fui trabalhar CLT, meu pai ficava assim, horrorizado, Mayara, como assim? Eu fiz você para brilhar, não só na arte, mas assim, eu fiz você para empoderar mulheres da periferia, você é inspiração, e como assim você só vai trabalhar? Vai fazer alguma coisa, você nasceu para brilhar, e eu não entendi, então a minha autoestima ela foi muito massacrada nessa época, até que eu me senti assim, super... assim, um estranho no paraíso. Eu falei, gente, eu não estou fazendo o que eu nasci para fazer. Eu vou resgatar a minha história. E comecei a lembrar do Teatro Municipal, Ibirapuera, enfim. E eu comecei a entender que mesmo eu trabalhando no CLT e fazendo essas transformações de vender roupa, vender sapato, vender tudo, eu era um canal de muita inspiração aqui na periferia. Então as pessoas tinham essa, nossa, Mayara, eu quero ser igual você. Eu falava, vai, tem certeza, eu quero ser igual você trabalha, você se conecta, você não tem vergonha. E aí eu falei, eu vou usar isso, essa ferramenta poderosa da comunicação, de inspirar, para poder resgatar a minha história. Então, o que meu pai fazia comigo de pertencimento, eu faço com o Beleza na Periferia. E o Beleza na Periferia nada é um outro mundo, porque existe outro mundo além de Cumbica e do contexto periférico, que também é uma potência muito grande aqui, mas existe outro mundo. Então, empreender nasceu muito disso de começar a reconhecer quem é a Mayara, a história dela. Então, assim, empreender é muito mais que CNPJ. É a nossa história. E o povo preto, a mulher negra, ela tem muito essa potência. Então, quando a gente começa a enxergar que a nossa história tem poder, tem muito valor, a gente começa a se situar. Opa, peraí, agora eu sei meu valor. Porque a gente começa a buscar muitas fontes. Eu comecei também na loucura de querer, eu preciso fazer um curso de capacitar, eu preciso procurar termos em inglês, procurar falar mais difícil. Mas eu comecei a entender que pitch, eu ficava super nervosa. Ai, meu Deus, eu não sei falar o pitch. Aí eu ia
ia usar o ônibus, eu via o rapaz vendendo bala e fazendo o pitch dele. E eu falava, caramba, eu tô querendo buscar fora algo que já tem dentro da periferia, eu só preciso traduzir tudo isso. Então, empreender para mim é muito mais que CNPJ, é muito mais do que faturar. É eu buscar força na minha história. E assim, é isso que me dá muita força, porque assim, eu não tenho grandes números ainda, não sou milionária ainda, mas eu busquei força na minha história. É isso que me motiva todos os dias e buscar essa transformação, porque tem muitos jovens das periferias e favelas querendo voar, aprender, com muitos talentos, mas ainda se sabota, não sabe ainda que é uma grande potência aqui na periferia. Então, empreender para mim e o Beleza na Periferia se traduz na minha história de muita força e resistência. Ai, tô nervosa, gente. Parece que eu tô no arquivo confidencial do Faustão. Eu tô super nervosa aqui. Ai, gente, até parece. Mas concordo super, né? Como que, quando a gente olha para o mundo dos negócios, né, eles gostam de complicar umas coisas tão fáceis, né? Tão simples. Faz um pitch, aí parece a coisa mais complicada do mundo, só porque virou uma palavra em inglês, mas na verdade é uma coisa que a gente faz todo dia, né? Isso é um ponto. A gente fala muito sobre ser uma mulher negra e estar num lugar que a princípio ninguém disse que podia, enfim. Eu quero explorar um pouco mais disso com vocês. E aí, Kilzy, eu vou começar com você, porque você trouxe várias dessas coisas na sua fala, mas me conta um pouquinho assim, quais foram os medos e inseguranças sobre empreender e ser uma mulher negra? Ou sobre ir lá mesmo fazer um mestrado e depois se ver dando aula e isso virou um negócio? Então, não teve medo, né? Porque eu comecei a dar aula e o projeto foi caminhando e as coisas foram acontecendo porque eu não me enxergava como empreendedora. Não tinha chavinha, eu já fazia isso, só não tinha o nome, né? Eu acho que a dificuldade maior, e foi quando eu comecei a sentir isso, foi quando os alunos chegavam, alguém chegava para pedir informação e perguntava quem que era o responsável. Eu nunca podia ser a responsável. Eu nunca sou a professora, eu sempre sou a estagiária, a faxineira, a moça da recepção. Hein? É você que é a professora? Todo mundo já, né? E assim, o mestrado, ele veio bastante tempo depois, né, da minha graduação, e o meu orientador da faculdade falou, olha, vai ter um mestrado lá, me mandou um e-mail, na época não tinha WhatsApp nem nada dessas coisas, mandou um e-mail, olha, vai abrir o curso de Ciências do Envelhecimento, tal, na Universidade de São Judas, se inscreve e coloca que você quer ser minha orientanda, que eu ajudo você. O que acontece todo o primeiro curso de mestrado não tem bolsa para a primeira turma. Então, não tinha bolsa nenhuma, não tinha FAPESP, não tinha CAPES, não tinha nada. E eu não tinha dinheiro para pagar, né? Eu estudei na São Judas, é uma das faculdades mais elitistas que a gente tem em São Paulo, junto com a Mackenzie e algumas outras. Não tinha dinheiro para pagar. Mas eu falei, eu vou, né? Quem sabe? Aí, fiz a prova, passei super bem na prova, fiz a prova de inglês lá, o teste de proficiência, e fui para a entrevista. Cheguei lá com a coordenadora do curso, o reitor da universidade e o professor coordenador. Então, Kilzy, não sei o quê. Aí, assim, o mais legal foi a mãe da professora coordenadora do curso, eu me inspirei nela para fazer o TCC da minha graduação. Então, assim, o sobrenome, eu falei, peraí, desculpa, né, se eu estou sendo indelicada, mas você conhece fulana de tal? Aí ela é minha mãe. Aí eu falei, caraca, não tá tão longe assim. É a mãe dela. Eu falei, nossa, eu fiz meu TCC assim, 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 usei um monte de referência da sua mãe. Aí, assim, a entrevista que tava uma coisa ali truncada, que eu tava com medo, igual a Mayara falou, ficou uma coisa mais leve. Aí ela perguntou, mas Kilzy, você tem dinheiro para pagar a mensalidade? Eu falei, olha, de verdade, eu tô preocupada em passar na prova, porque não adianta nada eu ter dinheiro para pagar a mensalidade e não passar no processo seletivo. Fui embora para casa. Aí passou uma semana, eu recebi um e-mail da universidade que eu tinha sido aprovada no processo seletivo e eles me deram uma bolsa de 80%. Então, assim, a gente não enxerga realmente a potência do que a gente é quanto mulher preta, porque a gente vem sendo empoderada, e eu falei para um amigo essa semana que a gente é forjada a ferro e fogo desde que a gente nasce, porque a gente é obrigada a ser forte desde pequena. Então, a gente tem qualidades e muitas outras coisas que outras pessoas jamais teriam, justamente por causa dessa criação e dessa formação que a gente tem enquanto ser humano e pessoa. E a gente é obrigada a ser forte, a gente é obrigada a muitas coisas, porque senão a gente não consegue viver. E engolir muita coisa também e seguir o baile, né? Então, aconteceu tudo isso. E aí, mais legal ainda, né? Meu orientador me abandonou no meio do curso, foi embora, no meio do curso. Aí eu perdi toda a minha pesquisa, deram 2 anos, né? No meio do primeiro ano, ele foi embora.
e levou toda a minha pesquisa com ele, desapareceu. Aí veio o meu outro orientador, que eu falo hoje que ele é meu pai, eu chamo ele de pai até hoje, porque assim, ele me carregou no colo, porque senão eu não teria conseguido concluir o mestrado, né? Eu precisei prorrogar, mas graças a Deus eu fui aprovada, consegui fazer a pesquisa, mas assim, eu tenho algumas formações na minha bagagem aí, mas em todos os lugares em que eu trabalhei, eu nunca era professora. Sempre que alguém chegava para pedir informação, eu era estagiária, ou era moça da recepção, e com o meu negócio não é diferente, né? Eu vivencio isso, agora menos, porque está no online, mas presencialmente era pior, porque eu estava lá dando aula, alguém chegava para pedir informação, eu falei, olha, eu queria falar com o responsável, você pode aguardar um minutinho? Porque eu estava dando aula, né? Pedi para a pessoa esperar, quando eu terminava a aula, eu falei, o que você gostaria de saber e tal, né? Ah, não, mas você é responsável? A pessoa fica, sou eu, sou professora, responsável. Ah, tá bom, obrigado. Então, assim, e agora na pandemia não foi diferente no online, né? Porque minha foto não aparece para todo mundo. Então, a pessoa vem, pede informação do projeto, tudo. E para ela poder acessar os links, ela precisa salvar o meu contato. Quando ela salva o meu contato e vê a minha cor, o interesse nela pelo projeto desaparece. Então, assim, ela tem interesse no projeto ou ela tem interesse na pessoa que está tocando o projeto? Então, assim, a gente fica com aquela lacuna, sabe? Que você não sabe se a pessoa desistiu porque realmente o projeto não é interessante para ela ou se ela desistiu porque ela viu quem é você. E aí eu cheguei num contexto da minha vida, essa altura do campeonato, que quando você acha que é alguma coisa, é porque foi. Se você tem dúvida se foi, é porque é. Então, não tenha dúvida, é. Entendeu? Então, assim, é uma situação muito delicada, é difícil? É, mas eu posso fazer o quê? Bem o meu trabalho. E, assim, infelizmente é uma coisa que a gente não vai mudar agora e nem para a próxima geração. Essa próxima geração que está vindo vai vir diferente, mas é ela que vai mudar para os próximos ainda. Infelizmente, a gente tem um problema muito arraigado e é muito cultural e muito difícil, que só nas próximas gerações é que a gente vai conseguir mudar isso, sabe? Inclusive, eu não tenho só a barreira por ser mulher e negra, eu tenho a barreira também de que a educação física não é bem vista, né? Os médicos sabem mais, os fisioterapeutas sabem mais, todo mundo sabe muito mais do que eu que estudei para prescrever o exercício físico. Então, assim, eu tô lá atrás, quanto mulher preta, quanto profissional da área, porque o médico vem falando alguma coisa, ah, professora, porque o médico falou que não pode. Mas se a gente for fazer tudo o que os médicos falam, a gente não sai de casa, principalmente com relação à prática de atividade física, né? Porque você não pode fazer caminhada, porque você tem problema no joelho. Tá, você vai voar dentro de casa para fazer as suas atividades domésticas? Se você não pode andar, ah, professora, eu não posso fazer exercício. Falei, tá, como é que você carrega as sacolas do supermercado? Como que você vai da sua casa para algum lugar fazer um exame? Ah, professora, eu não posso andar. Você vai sair voando dos lugares? Porque, assim, é uma coisa que realmente não tem nexo. Como que não faz exercício se a gente precisa se movimentar, né? Então, tem umas coisas que não tem lógica. Ah, porque você precisa fazer pilates, mas tem que ser com fisioterapeuta. E qual que é a diferença? Se o pilates é um só, o que muda mesmo é a aplicação, é o profissional que vai aplicar, mas assim, o Pilates é o mesmo para todo mundo. Por que tem que ser um fisioterapeuta? Então, assim, eu sofro esse preconceito, não só por conta da minha cor, mas também por conta da formação, que as pessoas colocam a educação física lá embaixo e ninguém dá valor. Também por conta de alguns profissionais ruins que a gente tem aí, que ninguém vê os bons, né? São só os ruins que se sobressaem, né? Então, tem um pouco disso aí. Mas a minha maior dificuldade hoje, principalmente, é essa das pessoas terem interesse no projeto, querem ingressar, e quando elas salvam o meu contato para poder acessar o link das informações, que elas veem a minha foto, as pessoas não respondem mais. Aí é realmente como eu falei, eu não sei se é que a pessoa pensou melhor e perdeu interesse no projeto, ou se porque ela viu a cor de quem faz o negócio. Se for pensar também assim, né? Pra gente chata, é bom que ela já não quis, você não trabalha. Ah, né? com certeza. Também, o universo já tira todas as energias que não combinam com a gente, ele vai tirando do caminho, menos mal. Para que ter ruga antes, né? Não precisa também de apressar tudo isso. Mas muito curioso te ouvir falar, porque meu irmão é educador físico, parece que eu tô falando com ele, que essas são todas as reclamações dele. Sim, e o quanto que hoje a gente conversa bastante, porque como eu trabalho com o negócio, ele fica, tá, me explica mais isso daqui, como é que eu faço e o que realmente muda, né? Que você trouxe lá no início, essa noção da gestão do trabalho, o que isso impacta. Ô, meninas, tem só uma pergunta aqui para vocês, da Natália Hernandes, e ela comentou assim, então, meninas, dá aquele medinho de não ser a melhor. Tipo, nós pretas fomos ensinadas que nós temos que ser 2 vezes melhores, né? E é tão difícil sair disso. Vocês sentem essa cobrança?
Super. Eu queria já engatar com a Lu e com a Leti para falar disso, até dessa cobrança, e uma disse que uma trabalha com empreendedorismo materno e a outra empreendeu por causa das filhas. E aí, como é que é passar isso também para as crianças que estão vindo? Para mim? Para o ímpar, você e a Leti. Ah, tá. Pode ir, Lu, você estava falando primeiro. Tá, então, assim, muito interessante, tá? Eu nunca vou esquecer. A gente, nós, pessoas negras, a gente tem que se arrumar sempre, sempre. Sai a melhor, não sai, tu não vai sair pra rua de qualquer jeito, tu não vai sair com um fio descabelado. Não vai, a gente foi criada a não sair assim. E eu me lembro que eu fui numa reunião, eu tinha uma reunião porque casamento, né? Tu lida muito com organizadoras de casamento. E eu tinha uma reunião, gurias, num shopping em Iguatemi. E aí eu disse, óbvio, né? A pessoa tem que se arrumar inteira, porque a pessoa tem que passar pelo guarda do shopping, a pessoa tem que andar todos os corredores do shopping, subir a escada, passar por até chegar na tal da reunião, então tu já tá desgastada ao máximo, né? E aí, eu me lembro que eu fui, gurias, eu fui toda armada, chegando lá, nada contra, todo mundo é livre de usar o que quiser. Quem pode, né? A gente não pode. E a pessoa que foi pra reunião comigo, ela estava de tênis, calça jeans, um moletom, mas estava com uma bolsa de grife. Aí eu olhei assim, cara, se eu venho assim, eu não me sinto nem à vontade. Eu não vou no shopping de chinelo, tá? Não consigo, porque não tem essa cobrança, sabe? Esse ser o melhor, estar o melhor. Quando eu vou muito em eventos, que nem eu tô sempre em eventos, sou muito curiosa, tá? Eu tô sempre em evento de network. Aí tu chega lá, aí tu olha, cara, é um outro mundo. Tu te desloca total e tu tem que te encaixar em meia hora. Porque no final do evento as pessoas vão falar contigo, tu tem que estar encaixada naquele lugar. Então, é uma coisa muito doida. Eu me lembro que eu fui num evento que tinha um monte de palavras em inglês também. Nossa, enfim, resumindo, era o vender, era o pitch, era o tal, mas estava tudo em inglês. Eu fui pro Google na hora, sentada na palestra, e eu juro para vocês, eu botava no Google o que elas estavam falando para eu tentar entender, para no final eu dizia, sério que é isso? Então, assim, a gente está estudando constantemente, eu não podia chegar e perguntar o que quer dizer lá skills. Não, eu tinha que saber, eu não podia demonstrar essa fraqueza. Então, essa cobrança ela é muito cruel, ela te suga mentalmente, porque tu não consegue chegar num lugar à vontade, tu já chega muito pesada, muito tendo que provar alguma coisa, né? Então, isso em casamentos também, isso que a Kilze falou eu tô há 5 anos com a Gurizada Faceira e fazem 8 meses com um kit que eu apareci o meu rosto em frente ao Instagram da Gurizada Faceira. Porque como eu trabalhava com casamento, eu nunca me sentia à vontade de mostrar que a dona da Gurizada Faceira, a proprietária, ela era negra, pelo público que eu atendia. Então, eu nunca, fazem 8 meses que eu coloquei no feed a minha foto em frente à Gurizada Faceira. E é uma coisa que eu me senti mais à vontade com o kit, porque eu lido com mães, eu lido com as crianças, eu tô mais próxima do que lidar com a organizadora de casamento, sabe? Que é um outro mundo. É dinheiro, é muito dinheiro, é muita gente rica, é muita gente, sabe? E aí eu não me senti à vontade. Então é pesado, a gente sempre se cobra mais, a gente não pode fraquejar, a gente não pode falhar, porque a oportunidade é única, a gente tem que ser assertiva, a gente não pode falhar. Se eu cheguei naquele evento e consegui chegar lá porque eu ganhei o ingresso, que ele é R$500, é minha única oportunidade. Eu não posso falhar. Então, assim, é diferente de pessoas que ganham ingressos de vários festivais aí que vão todo ano. A gente não vai todo ano, a gente vai... É uma única oportunidade. Então, assim, é sempre isso, assim, é muito difícil. Por isso que o empreendedorismo... Para mim, o empreendedorismo empreender é uma palavra muito bonita, cheia de confete, mas é o que a gente já fazia há muitos anos. Que a minha avó já fazia, o que minha mãe já fazia. E o que muitas pessoas fazem, não usam o termo empreender. O empreender veio como um boom, né? Mas a gente já faz há muito tempo, a gente já faz há muitos anos. Até no material da Bitumami isso fala, né? Ali quando teve sobre o painel. Então, gente, eu não sou do confete, sabe? Eu sou das palavras, dos termos que realmente faz sentido. Eu acho que a gente tem que ser mais didática, até para quem está chegando. Se a gente não é didática, a gente assusta as pessoas. E não é errado a Lu não saber inglês, não é errado a fulano, sabe, não saber os termos. A gente não sabe a realidade dela. O que ela fez para estar lá, ela foi de ônibus para o evento na faculdade. Ela vai voltar de ônibus, ela não tem quem busque ela.
Então, assim, é diferente, né? Então, a gente é muito mais cobrado e é muito mais difícil, nesse sentido, assim. E você, Lai? Bom, a Lu falou do shopping, né? E me deu uma lembrança aqui que eu estava conversando essa semana com uns amigos. Eu, por muito tempo, alisei o cabelo e isso me deixava na classificação de moreninha aceitável em todos os ambientes, né? Então, quando eu passei pela transição, foi um dos maiores choques, assim, da minha vida, porque eu percebi a diferença do comportamento das pessoas comigo e até mesmo na rua, no shopping, em todos os lugares. E existem coisas muito sutis que a gente não repara que faz, mas é muito impactante para nossa vida. E eu estava contando que quando a gente entra em lojas de departamento, tipo Americanas, Casa e Vídeo e etc., eu não abro a minha bolsa dentro dos corredores, porque assim, eu não tenho esse direito de abrir minha bolsa dentro dos corredores, porque é suspeito. Então, eu sempre tenho que ir para o centro da loja, né, onde as câmeras pegam para abrir minha bolsa e pegar meu celular, porque se eu fizer isso dentro do corredor, é super suspeito. Então, isso me lembrou muito o que a Lu falou, porque é isso, a gente não pode ir desarrumada, a gente não pode ir sem maquiagem, a gente não pode falar nada errado, a gente tem que se comportar super bem, e é o andar na linha, né? A gente tem que andar na linha, porque o sair da linha é arriscado para a gente e causa insegurança nas pessoas. E sobre o empreender, né? Eu não sou mãe, mas eu empreendo para o lado materno por conta do meu irmão e da minha mãe. Quando a minha mãe foi ter o meu irmão, ela sofreu uma violência obstétrica e isso quase matou ela, né? Então foi muito impactante para mim. E como eu era adolescente, eu comecei a questionar por que que as mulheres precisavam passar por isso, né? E como eu poderia mudar essa realidade. E daí eu me formei publicitária pela Federal aqui do Rio e depois me formei doula. Então, eu encontrei uma forma de unir essas duas coisas, né? Como através da publicidade e do marketing eu poderia criar algo que mudasse o cenário obstétrico do Brasil. E assim, o Gestar para mim é um grande presente. Eu entendo que nem fui eu que criei. Ele veio para mim e eu preciso botar ele para frente porque é uma missão, né? É uma necessidade e é uma voz para pessoas que não têm voz, é um espaço para pessoas que não têm acesso. E eu me considero assim muito grata e muito privilegiada de ter esse negócio na minha mão para eu conseguir botar ele para frente e fazer essa revolução aí que a gente tanto precisa. E sobre o empreender, é muito difícil, né? A gente falta muita credibilidade quando a gente está falando. Quando é a gente que fala. Se fosse uma roda de pessoas brancas, eu a única preta, talvez eu não me sentisse nem à vontade de contar várias das coisas e as meninas também não se sentiriam à vontade porque a gente seria radical, extremista, desnecessária, mimizenta e falta muito ainda para as pessoas entenderem a diferença de que quem é oprimido não reclama, luta, né? E quem tem que se colocar no lugar e andar na linha é o opressor, porque a gente precisa falar e eles precisam se calar e ouvir. E é muito doloroso empreender assim, principalmente eu que tenho um negócio tecnológico. Então, quando eu chego em hackathon ou coisas assim, são homens brancos e são homens e brancos. E aí é o combo de falta de credibilidade para mim e de sempre, às vezes eu tenho que me explicar como pessoa e não explicar o meu negócio, porque eu tenho 25 anos, sou preta e empreendo com tecnologia. E isso é extremamente, como eu posso dizer, desafiador para eles, né? Como se eu estivesse desafiando eles cara a cara e eles não têm nem como lidar com isso, porque ainda não tem ferramenta. Mas eu acho que consegui aí falar um pouquinho e responder. Super, nossa, concordo demais. Para apresentar duas coisas, a Lu falou do inglês, essas coisas.
Gente, de verdade, eu acho que metade dessas pessoas são muito hipócritas, porque estatisticamente só 5% da população brasileira fala inglês. Ou seja, existe tanto de gente que está soltando palavras em inglês, uma parte delas não sabe. Tudo bem, o problema é usar isso como métrica para excluir os outros, né? Então, enfim, falei aqui, saí correndo. A outra coisa que a Letícia trouxe da loja, pessoas pretas que me ouvem, porque eu acho que só vai fazer sentido para vocês. Quando apita, você está saindo da loja e apita, você olha para trás? Porque só olha para trás, tem muita gente que olha para trás, são as pessoas brancas e voltam, ai meu Deus, eu nunca fiz nada, mas é porque é a primeira experiência da vida, né? Então, como eles estão passando por aquilo pela primeira vez, eles não sabem mais como reagir. Eu saio andando, e aí às vezes eu tô com algum amigo do trabalho, alguém assim, volta, eu falo, meu filho, tem câmera. Se tiver isso, me para e mostra a câmera, a gente resolve, mas assim, por hora eu tô indo, né? Então, eu tenho um pouco disso do segurança, enfim. Eu sou a mais velha de 4 irmãos, então, às vezes, quando a gente sai, a gente brinca de pega-pega com segurança. Porque se ele tá seguindo a gente, aí a gente cerca ele e fala assim, mas ganhei segurança particular aqui, muito obrigada, mas nem tem dinheiro para pagar esse serviço hoje. Então, tem um pouco disso, né, do você passar a vida inteira assim e depois ter que entender como fazer tudo isso. Indo para esse lado, eu queria perguntar para a Simara e para a Mai, como que vocês ressignificaram um pouco desse receio de ser ou a única mulher negra do rolê, ou começar a trabalhar com coisas que aparentemente nem as pessoas que vocês conviviam pretas estavam entendendo muito bem o que era isso? Como que foi ressignificar tudo isso e também lidar com essas inseguranças? Pode ser par ou ímpar. Ai, vou falar então. Eu acho que vai ter muito conexão com o que a Mai vai falar também, que é eu comecei a perceber que eu não queria ser a primeira e a única preta. Eu queria trazer mais pretas comigo, sabe? Então, a partir do momento que eu consigo trazer mais pretas e ter realmente essa galera comigo, e a gente não anda só, né? Eu aprendi isso assim, a gente não anda só. Então, nesse momento, quando eu consigo trazer mais pessoas comigo, mais mulheres pretas comigo, é quando eu consigo realmente entender, pera lá, sabe? A única forma de me fortalecer, de ter esse senso de pertencimento e de conseguir avançar nesse sentido, sabe? Compartilho também o que a Simara falou, assim, porque, na verdade, a resposta seria como está sendo ressignificar, porque todos os dias a gente tem que ressignificar isso, né? Eu ouvi aqui a Letícia, a Lu, e eu até queria compartilhar com vocês algo muito assim, interessante, que tem a ver com a nossa roda de conversa. Na quinta-feira eu tive uma experiência, porque assim, a gente sempre acha que assim, nossa, agora eu tô no meu top de autoconhecimento e autoestima, né? Agora eu sou a rainha da autoestima. Só que aí sempre vem alguma situação para poder mostrar que não é bem assim. E aí na sexta-feira eu fui fazer um trabalho de modelo, então eu estava toda maquiada no aeroporto. Eu falei, bom, não posso ir descabelada, então eu estava toda arrumada, maquiada no aeroporto. E aí eu tive uma crise de cólica renal. E eu nem sabia que era crise de cólica renal. Ia ser uma dor insuportável. E eu comecei a passar mal no aeroporto. Eu estava de salto, arrumada, e ninguém parou para me ajudar. E naquele momento, assim, de aflição, da dor, da cólica renal, e eu não conseguia assimilar, eu consegui ter um sentimento assim, será que é porque eu sou negra? Eu falei, mas acho que é coisa da minha cabeça. E aí as pessoas que começavam a passar, elas falavam assim, nossa, a ressaca foi forte, hein? Nossa, bebeu bastante. E aí eu falei, bom, mesmo eu arrumada, mesmo eu maquiada, eu não bebo, eu ainda tenho esse estereótipo, né? Que eu não sou o estereótipo de mulher que, tipo, acho que ela é suspeita. Então, a gente tem que sempre aprender a ressignificar isso. De ser a única, de sempre ser vista com estereótipo, de sempre ter que mostrar sua capacidade 2, 3, 4, 5 vezes mais. E isso é algo muito desafiador, porque não é bom ser forte todos os dias e sempre. Uma hora você cansa. Né? E a mulher negra tem muito esse papel de ser sempre forte, de sempre ter que aguentar, e aí você passa mal, você já tem aqueles comentários lá naquela ocasião que foi meu caso, quando você chega no hospital, as pessoas falam assim, não, você aguenta esperar mais um pouco, porque você é forte. Então, a mulher negra, ela tem que aguentar a crise de cólica renal, porque ela é negra, ela é forte. A mulher negra, ela tem que aguentar ali aquela dor. E não é assim. Então, na verdade, como é ressignificar isso todos os dias? Ser única
e ser forte o tempo todo, nós não somos fortes o tempo todo. Então, é muito isso, sabe? De sempre ter que ressignificar e sempre tomar uma pílula de autoestima, autoconhecimento, respirar fundo, porque ser negra, ser negro não é fácil, né? Acho que parece que vai soar um pouco, nossa, acho que ela está sendo muito extremista. E como a Letícia falou, me sinto muito à vontade de falar isso nessa roda, porque não é vitimismo. Você ser negro não é fácil, porque todo dia você tem que se reinventar, ressignificar, buscar forças e não andar só. Mas nós vamos conseguir, eu creio que nós estamos caminhando, né? E eu estou muito feliz de estar aqui nesse time de várias mulheres que estão na luta e causando essa transformação e essa mudança. Nossa, concordo super, né? A Kilzy já disse, né? Forjadas a ferro e fogo. Tem uma coisa que, quando eu converso com pessoas negras, e principalmente mulheres, me vem sempre à mente, é que, assim, se uma mulher, se uma mulher te falar que ela sabe fazer aquilo, ela sabe. Se ela for negra, então, é assim, com certeza mais que absoluto. Se eu fosse você, eu não duvidaria, porque você está cometendo um grande erro. Então, tem um pouco disso, né? Quando a Simara falou isso, né? Eu sei que eu dou conta de fazer, gente, já tá sabendo, tem 2 anos que já dá conta de fazer, mas agora tá assim, saia da frente, né? Tem um pouco disso do ter que trabalhar e trabalhar. E uma outra frase que, geralmente, eu ouvi isso e me ajudou nessa ressignificar e essa coisa de ser forte, entender que a gente não tá só, foi quando a Ana Minuto, provavelmente vocês conhecem a Ana Minuto, falou comigo assim, era um dia que eu tava super chateada com a vida, e aí ela falou, não, Amanda, presta atenção, você é a realização do sonho dos seus ancestrais, né? Tipo, pode estar ruim, mas está milhões de vezes melhor do que todo mundo que veio antes, né? Tudo que eles fizeram te colocaram aqui. Então, também da gente entender que tem sim a luta, mas a gente também tem a hora do descanso, né? A hora de entender que a gente pode celebrar tudo que está aqui. Então, tem sempre essa dicotomia. Indo para esse lado, a gente luta, briga e reaprende, olhando para o fato de empreender. E que eu vou dar 2 segundos para vocês pensarem. Quais habilidades que vocês desenvolveram e que vocês perceberam que foi fundamental para a jornada empreendedora de vocês? Olha, pergunta de $1 milhão, né? Porque a gente aprende e já aplica. Mai, começa com você, assim, quais habilidades você desenvolveu e que foi fundamental? Amanda, eu acredito que, para mim, foi a autoestima, assim, algo que foi essencial para mim. Eu não tinha essa autoestima de me reconhecer capaz, então, para mim, o que foi essencial, assim, foi até lembro, assim, e hoje foi até uma reflexão para mim, que eu estava em um dia, assim, super triste também, e aí eu falei com a Iná, que é do Unidos, e eu falei, Iná, eu tô mal, eu chorando, assim, para ela falou, olha quem é você, olha o que você faz, olha como você é capaz. E aí eu falei, nossa, é mesmo. Então, para mim, o que mais, assim, a habilidade que eu tenho que mais fortalecer, e todo dia eu tenho que fortalecer, é a autoestima, porque todo dia nossa autoestima ela é guerreada. Então, para mim, o inicial de tudo, é por isso também que eu luto isso e levo muito isso pro Beleza na Periferia, é a autoestima. E aí eu colocaria também o protagonismo, que se você também não entender que você é protagonista, que você faz parte da mudança, não, para mim, pelo menos, é algo que parece que não anda. Então, mas essencial para mim é a autoestima, de me reconhecer, sabe? Não, eu sou capaz sim. Nossa, sem dúvida nenhuma. Leti, para você, quais foram as habilidades fundamentais? É muito do que a Mai falou, né? Mas eu também traria a confiança e a firmeza, assim. Eu acho que por tantas vezes a gente é colocado em pauta e tudo que a gente fala é colocado em pauta como se fosse digno de questionamento a todo momento. E eu acho que empreender me deu a confiança de sempre ser firme. De tipo assim, eu sei do que eu tô falando, eu sei do que eu tô fazendo, e não é você que não faz ideia do que eu faço, não faz ideia da minha temática, vai me dizer, né, que isso que eu falo tá errado ou que não faz sentido, mas faz sentido para mim, para o meu público e tá funcionando. E eu acho que confiança e a autoestima da Maia, assim, é total, né? É diário quando a gente quer chorar e desistir e falar que nada vai dar certo, a gente pega lá aquela força que nem imagina que tem e fala, não, acredita em você, tem muita gente acreditando e você não tá sozinho e nunca vai estar, né? E fora isso, a confiança e a firmeza.
Lu, e você? Com certeza é o pensamento rápido, aprender a fazer egípcia ali, fazer que não entende, entende, aprender em 2 segundos. Isso aí é o melhor que a gente aprende, assim, nesse meio, assim. E porque é muito doido, tu não tem, né? Tu tem que pensar muito rápido, assim. E o que a Leti falou da firmeza. Eu passo muito isso com o Espaço Kids, sabe? As pessoas têm a ideia do Espaço Kids, que ele é R$200, 6 horas por dia, 6 horas de trabalho com uma pessoa. E eu tenho que mostrar que não, que o Espaço Kids ele é R$1.500, ele é 4 horas. Mas não precisa de uma pessoa. Não só uma para cuidar de 20 crianças, E aí, se der algum errado, vai vir aonde? Lá no meu perfil falar, né? Então, eu tenho que ser firme e dizer, não, olha só, é uma monitora a cada 5 crianças, porque se acontecer isso, a recreação é à noite, a música é alta, a mesa de doce não pode tocar. Então, assim, então essa firmeza, e acho que isso entra quando tu te apropria do teu negócio. Acho que quando tu sabe o que tu faz, como a Kilze falou, quando tu te apropria disso e tem a certeza do que tu tá fazendo, tu consegue ter essa firmeza na hora de negociar. Então, a gente, né, e tem o tom de voz, e tem aquela coisa de, nega raivosa, né, a barraqueira, vai brigar. Então, a gente tem que ser sempre sutil, pensar muito rápido e ter muita firmeza na hora de negociar. Então, com certeza, são essas habilidades que a gente precisa para sobreviver, senão a gente vai nadar e vai cansar. Nossa, amei. Kilze, e você? Olha, eu fiz uma lista aqui, mas vai muito de encontro com o que a Lu falou. Ter jogo de cintura, primeiro de tudo. Você tem que ter jogo de cintura, porque você vai encontrar com gente de todos os tipos, as que te amam, as que te amam até as que te odeiam, né? Outra coisa também, que o que os outros pensam de mim é problema deles. Isso é extremamente importante, porque tem gente que vai vir falar mal do seu negócio para você, mas não sabe nem o que você faz. E não precisa ser gente de longe, não. Gente da família, amigo, gente de perto. Que parece que nem sabe o que você faz, mas quer falar mal. Outra coisa, eu aprendi a não falar eu acho. Ou você tem certeza ou você não sabe o que você está falando. Então, nunca fala para um cliente, para uma pessoa que você vai atender, ou que é, né, possível alguma coisa, que você acha algo. Não, ou você sabe, ou você não sabe. E tem uma coisa que eu queria falar, que vocês estavam falando, e vai muito de encontro com o que, né, que a gente tinha que pensar, né? Eu fiquei pensando, fazendo uma reflexão sobre hoje, e eu gosto muito daquele filme Estrelas Além do Tempo. Se alguém ainda não assistiu, faz a gentileza de assistir, porque esse filme é fantástico. E aí tem uma cena do filme que é muito legal, que eu vou dar um spoiler, tá? Mas assiste porque não vai ser igual ainda. Mesmo eu falando spoiler, a cena é maravilhosa. Uma das mulheres negras quer ser engenheira. E o único jeito dela ser engenheira é ela estudar numa escola de branco. Só que, assim, os Estados Unidos é segregado. Então, ela faz o quê? Ela faz um pedido lá na justiça e vai falar com o juiz, pede para se aproximar do juiz, ela faz a lição de casa, porque ela vai stalkear o cara para saber o que ele faz, né? E aí ela fala para ele, você foi o primeiro da sua família a ser das Forças Armadas, você é o primeiro a ser juiz assim, assim, assado, você é o primeiro então. Só que eu não tenho outra chance a não ser a primeira nessa escola de homens brancos, para eu conseguir realizar o meu sonho de ser engenheira, e eu não consigo fazer isso sem a sua ajuda. Então, assim, eu sou a primeira da minha família a ter faculdade, eu sou a primeira da minha família a ter mestrado. Gente, quanto que eu pensei que eu ia fazer um mestrado? Sabe? Então, assim, eu sou a primeira da minha família a fazer muitas coisas. A minha avó, a minha tia, minha mãe foram diaristas. Meu pai vendia laranja na feira. Então, assim, eu tive muitos privilégios na minha vida porque os meus pais ralaram muito para chegar em algum lugar e me dar as possibilidades que eu tenho hoje. Então, eu vejo hoje que eu não faço mais do que obrigação de alçar um novo patamar, porque eles me deram condições para isso. O filme chama Estrelas Além do Tempo, é maravilhoso. Eu não sei se tem ele no Netflix, mas deve ter online. É lindo. Eu não sei se tem, mas eu sei que online tem. É fantástico o filme, ele é uma lição, né? Inclusive, eu não vou contar mais, vou deixar vocês ficarem com vontade para vocês assistirem, mas mulher negra tem que ter jogo de cintura. Mulher negra não, né? Qualquer pessoa que for empreender precisa ter jogo de cintura, certeza e propriedade do que fala, porque se você não acreditar no que você está falando, as outras pessoas não vão acreditar também. Então, você precisa acreditar. E a Ana Minuto é uma maravilhosa, fantástica, e realmente eu estou aqui para representar bem os meus ancestrais e conseguir mostrar que a gente tem potencial para isso e mais um pouco.
Meu Deus, é maravilhoso esse filme, né? E é um filme com o nome politicamente correto, porque o nome não é esse, mas tudo bem, a gente aceita, porque no Brasil não tem racismo, então tá tudo certo. Simara, conta pra mim, e quais habilidades ainda faltam nessa nossa lista gigante que você traz? Olha, eu vou trazer uma habilidade que nasceu durante esse meu período empreendendo. Tem uma frase que Bethânia canta em Yaya Macemba, que ela fala o seguinte, vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. E eu não sei como que aconteceu isso, mas eu virei professora, sabe? Então, assim, essa habilidade que surgiu muito nesse meu momento empreendendo, que surgiu também nessa minha coisa de trazer outras pessoas comigo para esse lugar que eu tô. E é uma habilidade que nasceu nesse momento que eu sinto muito orgulho, sabe? De trazer comigo. Inclusive, dei aula até na Bitmami. Olha que coisa maravilhosa. Então, acho que foi uma das maiores, assim. E acho que é muito disso, né? Que Uzi trouxe. Tem essa coisa da gente ter que ter... Vem da ancestralidade. Porque não tem como vir de outro lugar, a não ser da ancestralidade, sabe? É muito surreal. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. A Simara falou bastante de trazer junto consigo, né, seus iguais, seus pares, e eu percebo muito quanto é importante a comunidade preta, né? A gente criar o nosso quilombo. E aí eu queria que vocês contassem para um pouquinho assim para vocês como é importante criar essa comunidade, ir lá beber na fonte, trazer, e eu acho que tem muito essa coisa de você querer trazer todo mundo junto consigo, né? Eu vejo que a comunidade preta tem muito isso, não dá para ir sozinha. A gente tem que levar os nossos conosco, né? Não tem essa de eu vou subir no palco sozinha, eu vou conquistar sozinha, não. Eu vou arrastar mais o bonde aqui todo comigo. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho para vocês como é essa importância da comunidade preta, de estar todo mundo junto, assim. Eu queria falar sobre isso, rapidinho. Não sei se é minha vez, mas eu vou falar, porque foi muito significativo para mim, tá? Eu tenho 39 anos e eu sou uma mulher negra, assim, não reconhecida, mas eu sou uma mulher negra com essa postura fazem 2 anos. Eu venho de um meio muito branco, tanto na minha adolescência, como meu marido é branco, eu convivo muito com a família do meu marido, tias, tios, minha família eu não convivo tanto, então sempre foi um meio muito branco, assim. E aí, o que acontece? Eu fui num evento com o Espaço Kids que me proporcionou, que é um evento que acontece aqui em Porto Alegre, que é o Afro Talks, que é um evento onde o palco é o protagonismo é negro. E aí, me chamaram para uma parceria com o Espaço Kids, né? E aí, quando eu cheguei no Afro Talks, que eu olhei, eu disse assim, onde que vocês andam? Que eu ando sozinha pela Porto Alegre inteira e vocês não estão comigo. Gente, eram mais de 20 pessoas negras, advogados. Gente, mas pensem, não era o estereótipo, eram pessoas, sabe? Que eu dizia, cara, que sensacional. E no Afro Talks, há 2 anos, foi o que virou a chave para mim. Foi como eu consegui me posicionar, tanto conversando também, temas, me apropriando de alguns temas, de algumas questões, até para passar para minha filha, que tem 17 anos. Minha filha se posiciona muito mais do que eu, que tenho 39. Minha filha é super militante, muito mais que eu. E eu olha só, 2 anos, gurias, é muito difícil. Então, quando tu vê todo mundo junto, eu não sei se a Simara sabe, já tem o Afrophyton também aqui em Porto Alegre, que é um evento gigante de tecnologia, e eu estava com o Espaço Kids lá, e é uma galera nova, uma galera jovem, botando Espaço Kids, gente, serviço, vocês têm noção disso? E quando eu cheguei no Afrophyton também, eu disse, não, vocês estão de brincadeira comigo, mas tinha mais de 50 pessoas da área da TI, eu disse, não. Então, assim, é muito importante estar junto. Isso te proporciona essa fala, te proporciona tudo isso e te potencializa. Porque muito quando eu passei no processo da Bitmami de aceleração, muito eu recorri para o pessoal da área de TI aqui de Porto Alegre, porque tinha coisas que eu não sabia, tinha termos que eu não sabia.
E eu fui muito, e eles diziam, não, tu vai aprender, tu vai lá e tu vai falar. Então, assim, é muito importante para nos potencializar, andar assim, nós todos juntos. Então, é uma fala minha que eu, aos 39 anos, imagina, 2 anos, que eu realmente me sinto assim, e me sinto firme, assim, mas é de estarmos juntos, sabe? Posso falar? Ou tem alguém na fila? Bom, meu caso é parecido com o da Lu, só que foi quando eu fiz a transição, né? Porque eu também. Meus pais são separados e eu convivia muito mais com a família da minha mãe, que é puramente branca, e alisando o cabelo desde os 10 anos e tudo mais. Então, isso sempre me colocou naquela regra de moreninha aceitável. Ah, você não é preta, você é moreninha, mas você é mais branquinha, parece mais com a sua mãe, não sei o quê. E quando eu comecei a ter contato com comunidade puramente preta, quando eu comecei a empreender de verdade. E aí eu cheguei em processos de acelerações que tinham inclusão, que tinham esse objetivo, e de lá saem muitos grupos, né? Inclusive, um dos processos de aceleração eu fiz com a Nina, do Movimento Black Money, e eu lembro que, assim, a Nina, antes de eu encontrar ela lá em São Paulo no movimento, ela era tipo assim, meu Deus, a Nina, maravilhosa. E aí, do nada, a gente tá lá no processo de aceleração, eu olho pro lado e eu falo, eu não tô acreditando que eu tô aqui disputando um lugar com a Nina Silva, tipo assim, meu Deus. E aí, dali, eu fui falar com ela, eu falei, meu Deus, Nina, maravilhosa, eu sou muito sua fã. E tudo isso, né? Eu passei a seguir influencers pretos depois de empreender, eu passei a mudar todo o meu estilo de ver as coisas e também a perceber essas coisas sutis que eu fazia comigo mesma, né? E que me dificultavam tanto a vida, porque era sempre uma luta de, ah, não, eu não sou preta, eu sou moreninha, então, e você não vai encaixando em lugar nenhum, porque ninguém te encaixa, né? Você tem que se moldar e ninguém se adequa para você, você tem sempre que se adequar. Então, estudando em escola particular, escola particular, eu era uma ou duas pretas numa sala só, não tem mais, né? E isso vai te criando essas sensações de não reconhecimento, não adequação, de não saber quem você é. E é um processo assim que eu me sinto também muito privilegiada de poder estar tendo acesso tão nova, né? E me reconhecer e encontrar aquilo que faz parte de mim e quem eu sou. Eu posso, gente? Vamos Vai, lá. Kilzi. Eu me vejo um pouco, mas não tanto igual a Lu. Minha família é toda preta, todo mundo, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe. O lado da minha mãe tem menos gente, né? Então não é tanto. Agora, o lado do meu pai é uma excursão. Uma vez a gente foi para uma excursão e, sim, o ônibus inteiro era a família do meu pai. Todas as minhas tias e tios são pretos bem retintos. Mas, assim, existe um racismo arraigado. Ai, porque fulano tem que arrumar um namorado branco, uma namorada branca para clarear a família. Não sei se alguém já ouviu isso. Na minha família tinha. Ai, porque tem que alisar o cabelo. Eu, até os meus 15 anos, usava o meu cabelo Joãozinho, corte de menino, tá? Minha mãe não deixava o meu cabelo ficar grande. Com 15 anos, eu comecei a relaxar meu cabelo e sofri aquele racismo legal na escola, né? A galera jogava pó de giz no meu cabelo, né? E quem tem cabelo liso faz assim, saiu. Não, eu ia para casa com pó de giz no cabelo, que não saía, tinha que lavar, aquela coisa toda. Depois de muito tempo, eu já estava com uns 22, eu desisti de alisar meu cabelo, falei que eu não queria mais, queria deixar meu cabelo natural, e foi aí que eu passei pela transição, mas isso aí eu já tenho uns 15 anos, tá? Ninguém usava cabelo black, meu cabelo era roxo, ninguém tinha cabelo roxo, então eu ia para os lugares e ficava todo mundo olhando. Aí você fala, você precisa estar na comunidade preta e tal. A minha família foram os primeiros a falar, nossa, você era mais bonita de cabelo liso. Mas porque eles foram ensinados que o cabelo liso era mais bonito. E não que o cabelo crespo era bonito também, porque cabelo crespo é feio, né? É ruim, cabelo ruim, né? Então, eu não fui ensinada, ninguém foi ensinado na minha família que cabelo crespo é bonito. E aí, quando que o cabelo crespo ficou bonito? Quem que lembra da Thaís Araújo naquela novela que ela usava um cabelo cacheadão, lindo, enorme? Depois desse dia, o cabelo crespo começou a ficar bonito. E aí todo mundo começou a usar o cabelo crespo e lindo, maravilhoso. Mas, sofri muito com o meu cabelo,
até eu decidir que eu não ia sofrer mais. E aí eu deixei ele natureba e tá assim até hoje. Não aliso mais meu cabelo por causa de ninguém, também não me vejo mais com cabelo liso. Faço parte de alguns movimentos, não participo de todos os movimentos negros, porque existe um radicalismo absurdo e eu não acho isso legal. Meu marido é branco, né? Mas eu não casei com ele por causa da cor. Eu casei com ele porque é uma pessoa que me completa, me apoia as minhas loucuras, apoia o meu negócio, tá comigo porque deve e infelizmente em alguns movimentos eu sou menos preta por causa disso, e eu não acho isso legal. Eu acho que ao invés da gente unir as pessoas para poder brigar por um prol do todo, você acaba segregando ainda mais, né? Então, eu acho que a gente precisa, sim, ter essa sensibilidade e entender isso. Inclusive, mulher negra que quer manter o seu cabelo alisado, ela é livre para fazer o que ela achar melhor com o seu cabelo, e o cabelo é dela. Se ela quiser raspar, alisar, pintar de amarelo, verde, rosa, azul, ela faz o que ela quiser. E, infelizmente, a gente sabe também que alguns movimentos criticam essas mulheres que mantêm o seu cabelo alisado. E isso não é legal. Porque a gente precisa essas mulheres precisam ter liberdade para ser o que elas quiserem, ter o cabelo crespo, alisar o cabelo, aquilo que ela se sentir mais confortável. E eu, como mulher negra, entendo que o meu cabelo é meu e eu me vejo com ele. Mas a gente sofre tanto ao longo da vida por causa dele que ele passa a ser uma coisa que nos provoca dor. Então, se ele me provoca dor, por que eu vou deixar ele natural? Então, por isso que muita mulher alisa o cabelo. Então, acho que a gente precisa entender esse lugar e ajudar as nossas manas, né, as nossas amigas que querem deixar o cabelo natural e dar dica. E se ela desistir no meio do caminho, não tem problema, é um processo individual de cada um, né? Assim como ser mulher preta. Aqui eu mudei de cidade, né? Eu não estou mais em Ferraz, mas assim, a minha família é toda preta, né? Todo mundo, então assim, eu sempre vivi em espaços de pessoas negras. Eu tenho tio da Umbanda, do Candomblé, eu tinha um tio que trabalhava em escola de samba, então assim, sempre foi uma coisa muito vigente na minha família, do lado do meu pai. Do lado da minha mãe, a galera era mais tranquila nesse sentido, né, e tudo mais. Mas, assim, são coisas que você tem liberdade para poder escolher. Eu vou contar rapidinho um caso, que senão eu roubo espaço de todo mundo, né? Aconteceu um episódio que eu estava de dread e no trem indo para São Caetano, né? Trabalhar num evento, no laboratório de pesquisa, e eu encontrei com um rapaz negro que estudou comigo na escola, tal, ele faz parte da militância e tudo mais. E ele olhou para mim e falou, nossa, virou negra? Falei, você ficou negra agora? Falei, e desde quando eu fui branca? Meu pai é preto, minha mãe é preta, minha avó é preta, meus avós são todos pretos, eu fiquei preta porque eu pus dread? Porque você ia nos bate-cabeça, né, que é o rock com o seu primo, não sei o que. Eu falei, tá, e o que eu gosto não me faz menos preta? Eu não sou menos preta porque eu gosto de rock, eu não sou menos preta porque eu gosto de música inglesa, eu não sou menos preta porque eu gosto de ir no museu, porque eu gosto de ir no cinema. Eu não sou menos preta por causa disso. Muito pelo contrário, né? Porque normalmente a gente frequenta os espaços, como a Lu falou, só tem a gente de preto, né? E aí a gente vê a galera falando que não frequenta os espaços porque não tem preto. Mas se eu não frequentar, não vai ter preto nunca. Então eu frequento os espaços sim, vão ver minha cara preta em todo lugar, eu não tô nem aí. Gostou, legal, não gostou, paciência. Mas assim, o próprio negro critica sabe, sim. Então assim, eu falei para ele, eu falei, nossa, senhor, se você fosse branco e eu chamasse a polícia, você ia preso. Como que eu chamo a polícia para você sendo negro, falando para mim que eu fiquei preta agora? Porque é um racismo, né, o que ele fez comigo. Mas olha que absurdo. Então, assim, a gente precisa se atentar muito a esse tipo de coisa, porque está arraigado, né, na nossa cultura, infelizmente. Meninas, daqui a pouco a gente tem que ir encaminhando para o fim já, que já são quase 9h30. Passou super rápido. Até às 10. Nossa, eu adorei, gente. Eu ficaria, se quem quiser sair, a gente fica assim. A gente vai ficando. Já marca o próximo. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, se quer falar, quer ter alguma pergunta, alguma dúvida para as meninas, quer contar algum caso também. Que aí, senão, a gente já vai encerrando. A Thaís tinha feito uma pergunta aqui sobre se a gente sentia diferença dessas situações em diferentes estados, por sermos eu vi essa pergunta. Eu não estou procurando, mas não achei, mas eu acho que é mais ou menos isso. Se era diferente. Eu queria falar, eu quero falar. Diga, Mai. Por favor. Eu vi aqui no chat que alguém falou que, infelizmente, algumas pessoas pretas têm racismo com elas mesmas.
E talvez a gente foi ensinar, a gente aprendeu a ter esse tipo de como se fosse uma resposta rápida, sabe? Ah, os pretos, eles mesmos têm racismo com eles mesmos. E é algo muito assim, talvez eu não vou usar os termos adequados, mas a gente tem que tomar muito cuidado com esses termos, porque não é bem assim a história, né? A gente nasce se odiando nosso cabelo, sabendo que a gente tem que ser melhor o tempo todo. Então, até para o negro, ele vivenciar tudo isso, administrar tudo isso, é algo desafiador. Então, não é que existe esse preconceito, esse racismo dos próprios negros, essa separação. Mas porque é algo muito desafiador, como a gente está compartilhando aqui nossas vivências, né? Então, é algo que a gente tem que analisar e não reproduzir isso sempre, né? Porque esse termo é bem desafiador usar isso, né? Ah, tá vendo? O próprio negro, ele também tem racismo com ele mesmo. Mas se a gente for buscar na raiz do desafio, vai muito mais além do que isso. A gente tem que sempre... A gente já nasce se odiando e o mundo falando que tudo que existe em nós não é bom. Então, até para o negro é algo também que ele tem que equilibrar. Então, eu acredito que não é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que lembrar, assim, né, que o racismo, ele é estrutural, né, gente? Ele está na sociedade e ele está nas estruturas de todas as instituições e em qualquer lugar que a gente vá é racista, já é a base, né? Seja em qualquer lugar que você vá, o racismo ele está lá, né? Então, acho que é por isso que as pessoas têm muito isso de falar, nossa, não existe racismo no Brasil. Querido, você não vê, né? Porque o racismo ele está tão enraizado, né, em todas as instituições, que as pessoas praticam, assim, elas perpetuam aquele posicionamento e elas não percebem, né? E a gente mesmo. Da mesma forma, acho que alguém comentou que a mulher machista também tá cheio, porque o machismo é algo estrutural na sociedade, óbvio que não comparando aí as lutas, mas o machismo também, nós perpetuamos o machismo entre nós mulheres. Então, a gente tem que sempre lembrar isso, né? De que não é o negro que odeia o negro. Somos ensinados a nos odiar já, desde essa de coisa de pequenos. replicar, né? A gente acaba replicando um pouco das estruturas. Acho que para dividir aqui, a gente finalizando, se Mara depois também tiver alguma coisa para falar, se achegue. Mas tem uma coisa curiosa para dividir com vocês: eu sou economista. E a primeira frase que eu escutei quando eu decidi fazer o curso e eu passei, foi se eu já tinha visto economistas negros. E aí foi um pouco do que a Kilsi falou. Eu falei, olha, eu não, mas é bom que agora as pessoas vão ver. E eu já devo conhecer umas 500 pessoas no Brasil que são economistas e são negros, assim, uma rede gigante de pessoas super gênias, que eu fico assim, nossa, nem sei como é que eu tenho o mesmo diploma que essas pessoas, porque são todos muito gênios, mas o quanto que ao longo da minha formação também isso foi difícil, né? E aí a gente estava falando de aquilombar, de reconhecer essa história, quando a Mai fala que a gente precisa reconhecer a nossa história para conseguir dar esses passos, né, é extremamente importante. Eu olho um pouco para a minha atuação e é muito engraçado, porque sempre que a gente está em comunidade, acho que as outras pessoas vão entendendo de comunidade aos poucos, né? A comunidade negra, ela sempre se entendeu como comunidade por diversas vezes. Assim. É difícil não pensar em pessoas negras e não pensar nelas coletivamente também, individualmente, mas coletivamente quase sempre. E para mim isso faz muito sentido porque, né, você pega o melhor de cada um, você não precisa ser o único super-herói, isso é tudo coisa de gente branca, não é coisa da comunidade negra como um todo. E aí tem uma coisa curiosa que na minha atuação eu sempre fui a única. E aí depois que eu saí dos lugares que eu ocupei, vieram outras pessoas negras, né? E lá vai eu fazer uma outra graça de fazer isso de novo. Mas o quanto que eu percebo que isso é importante, sabe? Do tipo, ok, eu tô sendo a primeira, mas é assim, senão a gente nunca vai ver, então bora começar esse movimento. Porque a cor da pele não diz nada sobre competência, né? Nem o cabelo. Se eu fosse careca, enfim, não faz nada. E eu vivi isso. Esse ano eu tive vários cabelos e eu acho que eu só fui muito bem no trabalho. Então, eu acho que realmente uma coisa não se compara com a outra. Eu acho que eu falaria... Eu vivo um pouco dessa coisa aí também, sou casada com um branco, eu acho que ele às vezes é mais negro do que eu. Assim, tem vezes que eu tenho alguns medos e receios que ele fica, minha filha... Para com isso, né? Tipo, se respeite e siga em frente, porque isso faz todo sentido. Um olhar que eu tenho Meninas, reparado... ai. Só para eu Desculpa, mas concluir. é que a gente... Claro.
Tem uma coisa de pandemia que eu acho que a comunidade até se fortaleceu mais, talvez pelo ano também não ter sido o ano que isso foi repetido várias vezes, que a estrutura do racismo está aí, está no mundo inteiro, pior ou melhor, foi o quanto que as pessoas puderam refletir sobre isso, né? E o quanto também que nós fomos obrigados a refletir isso. Isso não é tão legal assim, mas faz com que a gente também reconheça melhor as nossas histórias e encaixe também o quanto que tudo que veio antes projeta a gente mais para frente, até como coletivo, como comunidade. Acho que foi um ano importante por isso. As pessoas não precisavam ter morrido, mas eu acho que ela começa a costurar melhor as histórias e a gente conseguir explicar melhor e desenhar melhor do que era possível antes. E aí, juntos, também trabalhar para que as coisas avancem, né? Meninas, então, a gente já passou o tempo. Eu só vou pedir para a gente falar bem rapidinho, se vocês puderem dar uma indicação de livro, de filme. A Kilzy já até comentou, né? Bem rapidinho, assim, que inspirou você na sua jornada. E aí depois a gente tira uma foto todo mundo junto. Se quem se sentir à vontade para abrir a câmera também para participar da foto vai ser bem legal. E aí a gente finaliza, beleza? Perfeito, posso começar então? Gente, foi um Por prazer favor. mediar esse painel, mas olha, um que eu não comecei a ler, mas está aqui de plásticozinho, ó. Vou ler para vocês Uma Terra Prometida, do Barack Obama. Eu devo ter comprado há meses e ele chegou. E assistam o Conversa com Bial, não dele, porque ele está falando do livro, depois vocês leem o livro, mas do Djonga. Djonga é sensacional, homem negro, rapper de BH, meu conterrâneo, mas como que ele explica ali também a lógica dele, do negócio dele. Acho que essas são as minhas dicas assim mais atuais. Posso falar, Maravilhoso, gente? amo Djonga. Minha indicação, eu ia indicar o perfil da Nina, mas eu acho que a gente já falou bastante, então, gente, sigam a Nina também. Mas assistam a série Sankofa, A África que Habita em Mim, que está na Netflix. E é um documentário sobre um trabalho, né, um projeto de um fotógrafo e um professor da UERJ que voltaram à África para registrar resquícios da época da escravidão. Então, eles foram nos diferentes portos, né, de onde saíram os escravos e tem bastante história contada no documentário, é bem legal. Eu indico aqui, que nem ali a Amanda mostrou, então vou mostrar aqui, ó. E eu quero esse aí, tô de olho. Vi Entrevista com Bial. Gente, esse livro da Michelle Obama é maravilhoso. Eu vi o Conversa com Bial com Obama também. A série da Madame C.J. Walker também é muito legal de assistir. É uma história muito bacana. Também na Netflix tem. E é isso, foi um prazer estar aqui. E já quero fazer esse encontro mensal. Fica a dica aqui. Só falta eu. Vou fazer duas indicações. Primeiro é uma série chamada Watchmen, que é muito incrível, eu acabei de assistir. E vou indicar também um podcast de uma menina preta que fala de tecnologia. Mandei o link aqui, o meu podcast. Muito obrigada. Simara, já vou também seguir. Eu amei. Eu quero Falta a indicar... Kilzy e a Mai. Ai, tá meio atrasado aqui, mas minha internet. Eu quero indicar, vai lançar ainda, que é o documentário do Emicida, que é Amarela é Tudo Pra Ontem, que também fala sobre a experiência dele de levar jovens negros para estar no Teatro Municipal. Então, assim, eu já estou assim, super ansiosa por esse lançamento. Eu sei que vai ser algo muito bom. Também o documentário da Michelle Obama, que, assim, nossa, compartilha muito das nossas vivências, tudo que a gente já falou aqui. E um livro do Rick Chester, que é A Favela Venceu, porque agora está na moda de fazer trabalho de impacto social, mas o livro dele traz a vivência de quem mora na periferia e na favela. E, assim, é uma experiência incrível para quem não mora, conhecer mais e saber que o empreender já existe há muito tempo. Então, eu indico esse livro que eu li, reli e eu amo muito. Meu Deus, sensacional. Só um ponto do Emicida, gente. Assistam, porque não fala de rap. E foi a primeira vez que teve o Teatro Municipal 100%, quase 100% ocupado só por pessoas negras. Na Semana da Consciência Negra. Assim, as pessoas negras não podiam entrar no Teatro Municipal há uns 50 anos atrás. Foi incrível. Eu tenho vontade de chorar, só de lembrar. Kilzy, você, por favor.
Eu vou reforçar As Estrelas Além do Tempo, eu mandei aí no chat. E tem um filme que não é muito conhecido, mas que é maravilhoso, que chama A Rainha de Katwe, que é sobre uma menina que joga xadrez em Uganda. E, meu, é muito lindo o filme com a Lupita. E uma outra sugestão também, para quem não tem tempo de ler, tem o app 12 Minutos, que ele faz um resumão do livro em 12 minutos. Então, você ganha tempo aí para poder captar um pouco mais de informação e não precisar ficar lendo o livro inteiro. Maravilhoso. Nath, antes de você fechar a gente, pessoal, sigam todas elas nas redes sociais. E, Nath, antes de você dar uma boa noite para a gente, também dá as suas dicas. E aí, depois você fecha, que também tô curiosa. Nossa, deixa eu pensar aqui, que eu não estava preparada para isso, droga. Vou reiterar, então, algumas aí. Eu acho que escutar Djonga, por favor, quem não conhece, faça isso. A Mai também falou do Emicida, eu particularmente amo rap, então eu vou reiterar aí as dicas do Djonga e do Emicida, porque faz parte aqui do coração. Nossa, eu não consigo pensar assim, em alguma de pronto, mas fica aí meu embasamento aí, reforço para as meninas. Gente, vamos tirar uma foto, então? Quem puder abrir a câmera para ficar bem lindo. Só gente linda. E aí a gente faz um agradecimento final. Aí todo mundo faz um coração, fazer o símbolo da... Como é? Da Bitmami também que faz aqui, desculpa. Wakanda Forever. Wakanda Forever, pode crer. Mas, gente, então todo mundo aqui que eu vou fazer o print. Aí, nossa, que lindo, sério. Maravilhoso. Gente, então eu queria agradecer mais uma vez por todas vocês. Nossa, eu acho que, assim, para mim, pessoalmente, foi muito importante essa roda de conversa. Eu estou muito emocionada, muito tocada. Eu espero para todo mundo ter sido incrível também. Que todo mundo possa ir ouvir outros lados, né, das histórias, que eu acho que é muito importante. E se colocar no papel de ouvinte, né? Às vezes a gente tem muita opinião aí para dar e o papel de ouvinte acaba sendo muito mais relevante. Lembrando a velha do temos duas orelhas e uma boca, então vamos ser mais ouvintes. E é isso, gente. Obrigada, boa noite. Boa noite para todo mundo. E vamos marcar o próximo, por favor. Já tem data, Bi, já. Beleza. Boa noite. Oportunidade. Beijo, tchau, pessoal. Obrigada. Beijo, maravilhosa. Obrigada por tudo. Obrigada. Beijo. Depois eu vou ler todos os comentários.